referente ao resumo 1.3 e resumo 2.3. Então, já lancei e essa nota vai somar junto com as atividades do AVA. Então, tá lá o somatório lá das atividades lá de vocês do AVA, a nota do trabalho vai estar lá somada junto com elas. A questão da prova. Né? Então, hoje, se fosse, né, se nós presencialmente em aula, em sala de aula, eu estaria dando a prova para vocês, mas a faculdade pediu para que os professores mantivessem o cronograma, né, o calendário acadêmico inicial. Então, nosso período de prova começou essa segunda-feira, então, do dia 13, e vai até semana que vem. Então, o que eu vou fazer com vocês? Hoje eu vou dar um resumo do que eu já falei com vocês. E hoje, não, acho que melhor amanhã. Amanhã eu coloco lá no grupo nosso, lá do WhatsApp, vou colocar a atividade que eu quero que vocês façam para mim. Então, essa atividade que eu vou colocar lá, ela vai ser referente à nota da prova. Então, vai ter um valor de 1.000 pontos. Vou dar um caso clínico referente à matéria que eu dei para vocês, né, referentes à questão dos exercícios, e vocês vão lá resolver esse caso clínico, mais ou menos igual que nós fizemos lá na clínica escola, aquela parte lá prática, vai ser mais ou menos igual aquilo. E vocês vão responder e vão me entregar. Aí eu vou dar vou ver lá o que vocês responderem e vou dar uma pontuação para vocês. E essa pontuação vai ser, então, referente à primeira avaliação. Ok? Alguma dúvida? Todo mundo tem? Ele pode ser digitado? Pode ser digitado, sem problema nenhum. Aí, o que eu vou fazer? Fala, Charlene. Essa atividade que o senhor vai passar amanhã tem que ser entregue amanhã mesmo? Não. A entrega dele vai ser até quinta-feira que vem. Então, vou dar como se fosse a prova na quinta-feira que vem. Tá bom. A quinta-feira que vem vai ficar, para quem entregar em cima da hora, eu vou tentar ir corrigindo. Aí, semana que vem, até quinta-feira que vem, eu vou receber as provas. Então, vocês tem uma semana. Fala, Jane. Você já colocou algum slide, alguma coisa que não está aparecendo nada para mim? Aonde? No AVA? Não, aqui nesse canal. Não estou vendo nada. Tá tela toda preta. Você já botou alguma coisa aí? Já está aqui o então, PowerPoint daquele sistema de avaliação. Vê aí se vai aparecer. Então, aqui. Eu vou sair e entrar de novo. Tá, eu aceito aqui. Então, essa nota vai ser referente à nota da avaliação de vocês. Tá? Eu pensei em fazer questões, mas aí eu falei, vou cobrar questões, né? Botar verdadeiro e falso. Mas aí eu vou dar um caso clínico, então vocês vão pensar já como pensamento de um fisioterapeuta. Então, dentro desse caso clínico, vocês vão ter que enquadrar esses exercícios passivos, exercício ativo assistido, de amplitude de movimento. Então, vai depender ali de cada caso que eu passar para vocês. Vocês me respondem mesmo lá no próprio arquivo, né? Eu vou fazer, então, as questões no arquivo do Word, vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, vocês vão me responder dentro mesmo desse arquivo do Word. Só vou pedir para vocês que, na hora de vocês salvar como? Colocar o nome de vocês, que aí fica mais fácil para eu poder pontuar vocês, né, relacionados a cada um. Então, eu joguei lá, então, na hora de salvar como, vocês coloquem o nome de vocês, né, nesse arquivo lá que eu colocar. E também pedir que na hora de enviar esse e-mail para mim, né, enviar lá para o meu e-mail, esse arquivo, no assunto, coloque cinesioterapia geral, que aí eu já consigo separar as turmas, né, por cada disciplina, para não ficar tão confuso, minha caixa de e-mail ficar abarrotada e eu não saber
de quem é o trabalho, de qual é a turma, só para eu poder me organizar. Tá? Então, o arquivo então, do Word, por favor, salvar. Né? Como, né? Você coloca lá o seu nome por extenso e na hora de enviar o e-mail para mim, né, com esse arquivo, no assunto do e-mail coloque a disciplina, né, coloque essa disciplina cinesioterapia geral. Mas lá no grupo do Word eu vou relembrar tudo isso para vocês, para quem não estiver assistindo, tá? E aí é mais fácil de repassar para o pessoal. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Não, tranquilo. Referente à segunda avaliação. A princípio, a faculdade falou que nós voltaremos, a princípio, né, dependendo aí dessa pandemia, dessas questões de contaminação, né, nesse primeiro momento, nós voltaremos na primeira semana de maio. Então, a questão relacionada ao trabalho da segunda avaliação, então vamos, a princípio, ficar com esse cronograma do que dia 4 de maio, né, nós voltamos à nossa rotina normal em sala de aula. Caso não ocorra, nós nos comunicaremos pelo grupo por aqui, por essa plataforma aqui. Tá? Então, vamos nos preocupar, a princípio, com a prova, né, com essa atividade prova que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá fazer a nossa revisãozinha de tudo que eu já dei em sala de aula e o que eu dei aqui para vocês. Outra coisa que eu quero deixar bem claro com vocês, fiquem tranquilos, por mais que nós estejamos aqui em quarentena, eu vou passar todos esses conteúdos para vocês em parte prática. Vou revisar aquelas que nós já passamos na parte prática e essas que eu já passei, né, questão de arco de movimento, né, amplitude de movimento, desculpa, isso tudo eu vou passar no conteúdo prático presencial com vocês. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar sem esse conteúdo prático. Tá? Então, só estou jogando aqui a parte teórica, mas na parte prática, né? Porque a cinesioterapia geral, ela oferece bastante conteúdo prático. Então, mas fiquem tranquilos, né, que nós, né, essa quarentena acabe, não ter dias letivos só, né, para dar, a gente se reúne no sábado ou fica depois da hora, fica além da hora da aula, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês saiam experts no assunto sobre cinesioterapia geral, que isso é a essência da fisioterapia. Então, se não souber meia boca, não vai influenciar de nada. Eu quero que vocês saibam disso por inteiro. Então, deixa eu abrir aqui a primeira. Estão vendo aí o slide, sessão 1.1. Introdução aos exercícios terapêuticos. No meu sumiu tudo. Não, no meu sumiu. Espera um pouquinho. Chegou. Chegou? Agora eu botei em tela inteira agora. Então, na primeira aula, eu passei sobre exercícios terapêuticos. Então, aí falei da evolução histórica, né? Fiz toda a história dos exercícios terapêuticos, como surgiu, quais foram as primeiras evidências, né? Dentro da água, fora da água, questões históricas, né? Na China, na Índia. Então, fiz um traçado da evolução industrial, que também foi um marco para essa evolução, né, e os séculos, e aí a história da cinesioterapia, que aí foi, deixa eu ver se entrou alguém, que aí foi um marco para
né, para a parte da cinesioterapia, né, no século XIX. Que aí descreveram, surgiu alguns aparelhos, alguns tratamentos a partir desse século XIX. Então está aí a roda de ombro ajustável, então alguns aparelhos, né, e algumas modalidades surgiram a partir desse século XIX. Que é século XX, também surgiu algumas modalidades, né, o Kepler, que é aquela modalidade ali, né, exercícios de Kepler voltados para tratamento da escoliose. Então surgiu aí no século XX. O avanço mesmo da fisioterapia também se deu relacionados, né, no século XX, graças né, ao presidente dos Estados Unidos, que ele sofreu de poliomielite, né, esse senhor ali na foto embaixo, né, então ele teve, né, uma contribuição também muito grande para a evolução desses exercícios terapêuticos, né, e também o surgimento da eletroterapia também como recurso terapêutico. Aí também continuando no século XX, algumas modalidades, né, o Delorme, as séries de Williams, né, o exercício de Williams, que é para a coluna lombar, os exercícios de Codman, que são esses exercícios pendulares, principalmente para o ombro. Você faz movimento pendular para fazer uma liberação dessa articulação do ombro. Né, o CABAT, né, o famoso método de facilitação neuroproprioceptiva, também surgiu nesse século XX. Aí falei dos princípios biomecânicos da cinesioterapia, tanto né, a biomecânica tanto de parte estática como de parte dinâmica. Da dinâmica tem cinemática e cinética. A cinemática avalia os aspectos temporais e espaciais do movimento, e a cinética as forças que incidem sobre os movimentos. Dentro das cinemáticas, temos os movimentos osteocinemáticos e artrocinemáticos. Artrocinemáticos são os movimentos que acontecem dentro da articulação, que é o deslizamento, rolamento, giro, compressão e tração. Já a osteocinemática é o que acontece fora da articulação. São os movimentos mais associados a questões músculos tendíneos, que aí são flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Então essas são... Deixa eu ver se entrou mais alguém na sala. Não entrou mais ninguém. Então essas são algumas biomecânicas do movimento. Aí dentro da cinesioterapia, né, nós podemos utilizar tanto a força, torque e alavanca. A força é capaz de colocar um corpo em movimento, de modificar o movimento ou deformá-lo, né, esse corpo. Então, os elementos da força são pontos de aplicação, sentido, direção e intensidade. O torque pode ser entendido como efeito rotacional de uma força sobre o corpo no qual ele atua. Então, o torque está presente sempre numa força rotacional, então, sem que gere movimento nesse objeto. E a alavanca são estruturas formadas por dois pontos de apoio, formada por um ponto de apoio, resistência e uma potência. Então está aí o gráficozinho aí do índio, fazendo o ponto de apoio, que é onde o índio está segurando, a alavanca, né, e a resistência, que será a pedra. Então, consegue se locomover através dessas variações aí da alavanca. Então, a alavanca aí, potência, resistência e apoio. Então, são algumas estruturas que nós iremos utilizar para a biomecânica da cinesioterapia. Então, são as três formas: força,
torque e alavanca. Então, aí alguns tipos de alavanca, só mesmo questões curiosas relacionadas à física. Esse aqui é bastante importante, né, que é a parte de tipos de contração muscular. A nossa musculatura pode trabalhar desses 3 tipos aí de contrações: isométricas, isotônicas, pode ser concêntricas e excêntricas, e isocinéticas, né, que vocês vão ver cada uma dessas forças aí de contração. Então, a força de contração isométrica é quando o músculo se contrai, mas não encurta e nem gera movimento. Então, a força é igual à resistência. Então, aí o trabalho isométrico desse bíceps aí, né, dessa imagem, e a carga está ali. Então, a musculatura está em contração isométrica sem que ocorra nenhum movimento ali daquela estrutura, né, estrutura muscular. Então, o bíceps mantém essa contração, então ele não sofre nenhum movimento de flexão e nenhum movimento de extensão. Então, ele só está ali em trabalhos isométricos, fazendo, né, o suporte, né, e mantendo aquela carga ali naquela posição estática. Então, as contrações isométricas são muitas vezes chamadas de contrações estáticas ou de sustentação. Normalmente é usada para manutenção da postura. Funcionalmente, estas contrações estabilizam as articulações. Então, alguém que quiser perguntar alguma coisa, só abrir o microfone e pode me perguntar. Deixa eu ver se... Então, essa foi a força de contração isométrica. Aí está um outro exemplo de força isométrica, quem nunca fez esse trabalho de ponte. Então, você está ali contraindo aquela musculatura para que você consiga ficar nessa posição aí, né, de prancha. Então, você contrai a musculatura abdominal, faz a parte, né, contrai ali a parte toda anterior de membros inferiores, né, quadríceps, né, e faz trabalho também de deltoide por conta da sustentação desse tronco sobre o cotovelo. Então, esse é um trabalho isométrico que só faz a contração, né, sem que haja um movimento, só para a questão de sustentação. Vantagens e desvantagens da contração isométrica. Desvantagens: pode levar à fadiga, deve ser combinado com outros exercícios, e manobras de Valsalva. Manobra de Valsalva é aquela manobra em que a pessoa faz a contração isométrica ou ela aumenta uma pressão intramuscular, e quem tem problemas, né, de picos pressóricos, de pico de pressão arterial, essa manobra de Valsalva faz com que você aumente a pressão, né, sanguínea dentro dessas musculaturas, e com isso você acaba aumentando o seu pico pressórico. Então, ela tem essas desvantagens por conta disso. Você pode aumentar essa manobra de Valsalva, prejudicando aí, né, e aumentando essa pressão arterial. Vantagem de desenvolvimento de resistência estática, melhora da performance muscular e ganho de força. Desvantagem ali que eu falei que deve ser combinado com outros exercícios. Quem costuma malhar em academia, principalmente, vamos dar um exemplo de cadeira extensora, aquela que nós colocamos, né, a nossa perna no aparelho e fazemos a extensão do joelho. Então, nós fazemos lá repetições de movimento. Sempre é comum fazer segura o aparelho, força na perna, segura o cruzado estendido. Então, você faz movimentos isotônicos, concêntricos e excêntricos, e no final do movimento concêntrico de contração do quadríceps, você segura, né, o peso na extensão desse joelho. Então, você acaba associando esse movimento
isotônico com movimentos isométricos para essa musculatura aí do quadríceps, utilizando a cadeira extensora. Então, você também, né, tem essa desvantagem para a questão de ganho de musculatura, né, você tem que associar outros exercícios, né, outras contrações musculares aí. Mas se o paciente tiver grau de força mais baixo, a contração isométrica ajuda para que ele aumente esse seu grau de força muscular. Então, a contração isométrica pode usar em vários graus de força né, muscular desse seu paciente. Aí vai depender do seu objetivo com ele. Contração isotônica. Na contração isotônica, a musculatura se contrai e provocando o movimento, é dividida em contrações concêntricas e contrações excêntricas. Então, a contração isotônica concêntrica, o encurtamento do músculo durante a contração é chamada de contração concêntrica ou contração de encurtamento. Então, a força vai ser maior que a resistência. Então, aquela pessoa que for fazer aquele movimento vai conseguir vencer aquela resistência. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém abre o microfone? Não, foi impressão minha. Então, a contração isotônica concêntrica é quando a força que está aquela musculatura fazendo maior que aquela resistência oferecida ali por conta de um peso, por conta da resistência da mão do terapeuta ou por conta da resistência elástica, então a força vai ser maior que a resistência. Então, isso é uma contração concêntrica, quando há uma contração, né, dessas estruturas. Nas contrações concêntricas, a origem e a inserção se aproximam. Então, a origem e inserção dessa musculatura, aí no exemplo, aí nessa foto, foi do músculo bíceps. Então, a parte de origem e inserção dessas musculaturas, elas, né, vão se contrair, né, elas vão se aproximar, por conta dessa contração, produzindo a aceleração de segmentos do corpo, ou seja, acelera o movimento. Então, isso tudo faz parte dessa contração isotônica concêntrica. Já na contração isotônica excêntrica, é quando o músculo alonga-se durante a contração. Esta é chamada de contração excêntrica ou contração de alongamento. A força é maior que a resistência. Você pode trabalhar a força concêntrica e a força excêntrica. Isso aí já deve ter visto. As pessoas, quando vão mais, elas deixam fazer a extensão desse cotovelo e fazem trabalho de contração concêntrica. Então, deixa a isotônica excêntrica, então deixa a extensão total desse cotovelo para que ele trabalhe essa musculatura, né, e essa contração excêntrica total, e também um trabalho de contração concêntrica, né, isotônica concêntrica desse músculo do bíceps. Então, ele não precisa pegar uma carga elevada de peso, então ele pode pegar uma carga moderada, né? Se ele consegue pegar 10 quilos, botar 8 quilos, ele vai conseguir fazer tanto a contração isotônica concêntrica quanto a contração isotônica excêntrica. Mas se ele pegar 10 quilos, que é o peso máximo que ele vai conseguir, essa contração isotônica excêntrica não vai ser tão eficaz, porque às vezes ele não vai conseguir fazer a extensão total desse cotovelo. Então, na hora dele fazer a contração isotônica concêntrica, aquela resistência que ele está ali naquela, né, do halter na mão dele, ele não vai conseguir fazer o movimento total dessa contração. Então, isso pode ser que você tenha que reduzir um pouquinho essa carga de resistência para que a força seja maior do que a resistência, que a força consiga vencer essa resistência. Tá? Então, isso tudo também favorece. Tem alguns casos, se você quiser enfocar só na força isotônica concêntrica, aí você pode deixar
essa carga mesmo é de 10 quilos, e você, o terapeuta, auxilia com que esse paciente faça a contração isotônica concêntrica. Então, você, terapeuta, auxilia que você, né, una, né, essas duas extremidades, tanto a origem e inserção desse músculo, e deixa o paciente fazer a extensão desse bíceps. Né? Eu estou dando o exemplo do bíceps, mas isso para todos os grupamentos musculares. Tá? Então, aqui, por conta da nossa imagem que estamos aí olhando aí na tela. Então, excêntrica, nós também podemos trabalhar dessa forma, que nós estaremos focando mais no trabalho de alongamento, né, de excentricidade dessa musculatura aí isotônica. Então, as contrações excêntricas, a origem e a inserção se afastam, produzindo a desaceleração dos segmentos do corpo e fornecem absorção do choque ao andar, ou seja, freia o movimento. Então, quando você for treinar, né, essa contração isotônica excêntrica, você vai estar treinando essas musculaturas que vão fazer a desaceleração muscular. Então, você quer fazer... a pessoa está correndo, vai desacelerar, correr, principalmente jogador de futebol. Então, você vai ter que trabalhar também a musculatura excêntrica, porque essas musculaturas excêntricas serão importantes nessa fase de desacelerar aquela contração isotônica concêntrica daquela musculatura. Então, trabalhar também a parte excêntrica também será importante por conta, né, da hora que for utilizado essa contração para essa musculatura. Desvantagens, só pode gerar desconforto, né, por conta do peso. Às vezes o peso está muito... A resistência, desculpa, está muito elevada, pode gerar um desconforto. E vantagens, fortalecimentos musculares e funcionalidade daquele segmento ali que você queira recrutar. Alguma dúvida? Então, a parte de contração isocinética. Nas contrações isocinéticas, o músculo se contrai e se encurta numa velocidade constante. A contração isotônica é diferente da contração, porque geralmente é mais lenta no início. Para este treinamento, é preciso equipamento especial que detecta quando um músculo está acelerado e aumenta a carga para desacelerá-lo novamente. Então, para a gente realizar essa contração isocinética, é necessário nós termos um aparelho aí para gerar uma resistência e gerar, né, qual velocidade você quer oferecer naquela musculatura. Esse aí que está na tela era para o membro inferior, então você pode fazer tanto para extensão quanto para flexão, então você pode gerar ali no computador, tanto para a musculatura de extensão, né, quanto para a musculatura de flexão desse joelho. Então você se configura ali, bota a resistência e vê quanto de grau de força aquela musculatura ali vai suportar e qual velocidade ela vai conseguir suportar para que, né, até que ela alcance a fadiga, né, muscular dela. Então, a questão da contração isocinética só através do equipamento especial para fazer esse treinamento. Então, você trabalha a musculatura no seu quase seu 100% de contratibilidade. Alguém quer perguntar? Nossa, de madrugada ou amanhã deve estar aprovado. Então, contração isocinética, desvantagens, o equipamento é extremamente caro, e as vantagens, conseguimos um rápido fortalecimento muscular, porque como ele trabalha quase 100% do limite, né, trabalhando 100%, quase o limite da fadiga dessa musculatura, então você consegue um fortalecimento
mais rápido dessa musculatura aí que você selecionou para essa contração isocinética. O ganho é distribuído uniformemente pelos músculos, então você trabalha tanto a musculatura agonista quanto a musculatura antagonista. E também é capaz de testar a função muscular. Isso também é bem legal testar essa força isocinética, somente pacientes, né, atletas, principalmente, que voltam de lesões musculares, voltam de pós-cirúrgicos, né, principalmente de joelhos, de quadril, de ombro. Então, você consegue ali mensurar qual o grau de força muscular, aquelas musculaturas ali que sofreram um tempo de inatividade, elas estão ali com seu grau de força, né, para ver se a atleta pode ou não voltar às suas modalidades esportivas, voltar às suas modalidades esportivas normalmente. Então, também é muito legal para você também, né, fazer esses testes de função muscular nesses casos. Os objetivos dos exercícios terapêuticos. Então, tem alguns objetivos, né? O principal deles, o importante do exercício terapêutico, é o processo de manutenção da vida e da função daqueles segmentos. Então, aprimorar a função física, o estado da saúde, sensação geral, do bem-estar da pessoa, prevenir complicações e reduzir a utilização de recursos, aprimorar ou preservar a função física do estado da saúde dos indivíduos e prevenir ou minimizar futuras deficiências, perda funcional ou incapacidade. Então, exercícios terapêuticos, né, não significa ser um exercício ativo, você pode fazer um exercício passivo, né, que você está dando função àquele segmento. Né, igual que eu dei o exemplo, semana passada, paciente acamado, você vai fazer um exercício passivo com esse paciente. Então, você vai estar gerando o bem-estar físico naquele segmento, por mais que aquele paciente não tenha uma contração, né, e não esteja no seu estágio, né, no seu estado de consciência geral. Então, isso tudo pode utilizar para essa questão desses exercícios terapêuticos. Aí os exercícios terapêuticos pode ser tanto ativo, esse ativo pode ser ativo livre ou assistido, pode ser um exercício terapêutico passivo ou exercícios terapêuticos resistidos. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Exercícios ativos livres é aquele exercício em que o comando voluntário dos músculos envolvido no movimento é feito pelo próprio paciente. Professor, Diga-me. o áudio do senhor está picotando. Aí ele para, volta. Está sim. Deixa eu ver aqui minha internet, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Melhorando? Vê se melhorou. Tá picotando ainda? Como é que tá? Sim. Para mim tá bom, professor. Melhorou? Aqui também tá bom. Então foi o sinal aqui da internet que deve ter dado uma vazada aqui. Nessa de quarentena, todo mundo acessando a internet, aí pode ser que dá essa oscilação aí de sinal. Pode ser que picote, mas qualquer coisa, abra aí o microfone que eu repito, tá? Quem ficar, né, não escutar o áudio direito,
Só abrir aí e me fala que eu repito. Então, exercícios ativos livres. Então, são os movimentos que o próprio paciente vai realizar ativamente, né? Com resistência, sem resistência, com carga pesada, sem carga pesada, unilateral, né? Uniarticular ou poliarticular, uma só articulação ou mais de uma articulação. E com orientação, né? Com comando de voz do terapeuta. Então, esses são os exercícios ativos livres. Indicação imediatamente após as cirurgias e condições cardiovasculares estáveis. Então, paciente que sofra de pressão arterial inconstante, que nem o medicamento consegue controlar, eu vou botar ele para fazer um exercício ativo. Isso vai fazer com que, né, aquela pressão dele possa ser calmente, ou a frequência cardíaca dele vai calmente aí, por conta dessa atividade aí que ele está fazendo ativamente, e isso pode gerar algum malefício para a saúde desse paciente. Então, para esses tipos de pacientes, né, é contraindicado o exercício ativo livre. Indicação: manter e ganhar o arco de movimento, né, amplitude de movimento, desenvolver força muscular, desenvolver coordenação motora, manter elasticidade e contratibilidade dos músculos, melhorar o retorno venoso e músculos com grau de força entre 3 ou 4, né, de grau de força, porque ele já consegue realizar sozinho esses movimentos. Se ele tiver grau 0, grau 1 ou grau 2, né, ele não tem tanta força assim para realizar o movimento livremente. Então, não vai ser indicado para esse exercício aí, para esses graus de força muscular desses pacientes. Aí, exercícios ativos assistidos. Quem faz esse exercício ativo assistido, exercício ativo assistido, necessita de força externa, pode ser tanto manual ou quanto mecânica. Então, o paciente consegue fazer o início do movimento, mas às vezes o final do movimento ele não tem força muscular ou não tem um arco de movimento, não tem uma amplitude articular, o terapeuta ali auxilia aquele movimento. Então, é chamado de exercício ativo assistido. Nesse caso, pode ser um paciente com grau 3 de força, grau 4 de força, pode ser que ele utilize esse tipo de exercício terapêutico, ativo assistido. Aí a mesma coisa do ativo livre, pode ser com uma articulação ou duas articulações, movimentos funcionais e com comando de voz. As contraindicações são as mesmas e as indicações só varia para a questão dos músculos com grau de força 2. Professor, com licença, professor. Fala-me. Só... Não. Eu ia pedir para mutarem o microfone, mas foi feito já. Obrigado, professor. Estava com o áudio ligado de alguém, né? Tá bom, obrigado. Escutando lá no fundo. Então, a diferença é músculos espásticos após relaxamento. Então, nós podemos fazer, né, auxiliar para esse movimento e grau 2 de força muscular. Exercícios passivos, aí não tem nenhuma contração voluntária desse paciente, não tem nenhuma contração voluntária daquela musculatura. Então, vai ser uma força externa para realizar o movimento, tanto manualmente, quanto mecanicamente. Nós podemos utilizar, às vezes, um aparelho que faça um movimento mecânico ali para, né, a amplitude articular desse movimento ali, daquela estrutura ali que nós queremos recrutar. Então, movimento dentro do arco de movimento livre para o movimento produzido por uma força externa, não há contração muscular voluntária. Professor,
Diga. Esse exercício seria o início para uma pessoa que não tem nenhuma força muscular? Sim, a indicação primordial pode ser para ela. Mas devemos abrir também, né, uma exceção para aquelas pessoas, né, que têm uma tendinite. Ele tem ali o grau de contração muscular. Né? Então, vamos dar um exemplo. Tem uma tendinite de ombro. Então, ele consegue abrir o braço até 90 graus. Se ele contrair aquela musculatura, se ele ultrapassar aqueles 90 graus, ele vai sentir uma dor. Então, posso começar a fazer um exercício passivo com ele para aumentar uma amplitude articular, né? Por mais que ele tenha força muscular ali, grau 3, grau 4, mas a amplitude articular dele está limitada por conta daquele quadro áudio. Então, eu peço para ele não fazer nenhuma contração muscular. Então, eu consigo ali fazer um trabalho de mobilização articular, mobilização, né, daquela musculatura, um relaxamento, um alongamento daquela musculatura, para quando eu começar a colocar um exercício ativo assistido ou ativo livre, ele consiga realizar uma amplitude maior de movimento. Mas o passivo é mais indicado para grau 0 e grau 1, e para esses casos aí, né, como eu coloquei na indicação, para alguns problemas de dores, de arcos incompletos de movimento. Uma pessoa que foi perdendo a força muscular por extremo sedentarismo, aí esse aí seria o início. Você pode começar. Ou pessoas que ficaram bastante tempo imobilizadas num gesso. Você pode começar a fazer, né, exercícios passivos, você mesmo fazendo os movimentos de né, extensão, flexão, abdução, adução, e depois vai pedindo para que ele consiga fazer pelo menos as forças isométricas. Você vai, contrai, deixa eu fazer. E você vai ali, vai evoluindo. Aí vai evoluindo. Dali você já está dando um grau de contração muscular, e com isso faz com que você aumente o grau de força desses pacientes. Tá bom, entendi. Então, contraindicação, fraturas não consolidadas, são aquelas fraturas que não ocorreram uma calcificação. Aí você pode fazer os movimentos passivamente e causar um desalinhamento dessas estruturas ósseas. Aí acaba prejudicando a consolidação dessa fratura. Pós-cirúrgicos imediatos, principalmente em tendões e em músculos, né? Respeitar o processo de cicatrização quando o movimento for prejudicial para a cicatrização, como eu falei. Indicação: obter alongamento e relaxamento. Exercícios passivos, principalmente para músculos com grau de força 0, que não tem nenhum esboço de contração, nem aquela contração isométrica, ou o grau de força 1, que tem apenas a contração isométrica. Então, o exercício passivo é indicado também para esse, né, grau de força. Também indicado manter a mobilidade articular e elasticidade dessas musculaturas, que pode estar bloqueando essa amplitude articular. Preservar o esquema e imagem corporal, né? Pacientes acamados, né? Podemos também, né, preservar, né, o esquema, né, essa amplitude articular, né, dessa forma passiva, e evitar retrações e contraturas musculares. Então, tudo isso é indicado para exercícios passivos. E exercícios resistidos é para dar grau de força muscular, tanto de forma manual ou quanto de forma mecânica, né? Tanto com o próprio peso corporal do corpo daquela pessoa, fazer uma flexão de braço, você está usando o seu próprio peso corporal. Fazer um agachamento, você está usando o seu próprio peso corporal. Ou estão utilizando, né, aparelhos, né, até caneleiras, resistências elásticas, isso tudo nós aumentamos, né, tudo isso é feito como exercício de resistência
né, para essas musculaturas aí. Aí, exercícios de resistidos manuais são exercícios ativos nos quais a resistência aplicada pelo terapeuta, essa resistência não pode ser mensurada e também está limitada do terapeuta. Né? Então, vai ser ali uma resistência manualmente. Então, nós não podemos mensurar, né, o de força que nós iremos exercer ali manualmente. Então, tenham sempre em mente, quando vocês forem gerar uma resistência manual no seu paciente, você não vai bloquear o movimento desse paciente. Você quer que ele faça o movimento, mas você vai gerar uma resistência para aquele movimento. Né? Porque tem, às vezes, terapeuta, né, vai fazer um movimento e acaba bloqueando o movimento. Então, você vai fazer um cabo de guerra, que a pessoa vai fazer uma força enorme e você vai, não, está com grau 3 de força, está conseguindo, né, está com grau 2 de força, está conseguindo vencer a gravidade, está conseguindo vencer na resistência, mas a resistência que você está dando ali para ele é uma resistência enorme que nem você mesmo consegue vencer a sua própria resistência. Então, muito cuidado com essa resistência que você for gerar manualmente no seu paciente. Exercícios resistidos mecanicamente, aí através dos aparelhos. Tem alguns aparelhos, provavelmente aparelhos de academia, que você às vezes nem coloca a carga do aparelho. Às vezes o próprio peso do aparelho já é um trabalho resistido. Se você colocar uma carga ali para aquele paciente, nossa, está muito pesado, um paciente no dor articular, aí você só faz o uso mesmo do peso daquele aparelho. Então, com isso aí você consegue fazer uma progressão de fortalecimento, né, e de força muscular naquela estrutura daquele seu paciente. Contraindicações: a fase inflamatória ou fase de edema é contraindicado esse trabalho resistido, porque você pode aumentar o quadro auge, o quadro de dor dessa lesão, e também é contraindicado limitações do arco de movimento. Porque se ele já tem o arco incompleto de movimento, se você for gerar uma resistência, né, se aquela articulação já não está exercendo o movimento total, né, a amplitude total articular. Né? Então, aquela musculatura já não tem o seu grau de força completo. Se você ainda for gerar uma resistência, você não vai conseguir aumentar. Então, faz um trabalho, né, pode usar uma resistência manual ou faz um ativo livre para você possa evoluir para um trabalho de exercícios resistidos com ele. Indicação: hipertrofia muscular, melhora da função física geral, ganho de força muscular, músculos com 4 ou 5 do grau de força e aumento da resistência, né, até chegar à fadiga muscular. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos embora. E aí os recursos, né, dos aparelhos que nós podemos utilizar, o que oferece resistência e o que não oferece resistência. O treino de marcha, aparelhos de estímulo de propriocepção, né, aparelhos de redução postural e incentivadores respiratórios. Então, tá aí, né, o espaldar, né, a bicicleta, que é de resistência ao movimento, o andador, treinamento de marcha, cadeira extensora, que é de resistência ao movimento, a prancha ortostática, que não oferece resistência, o leg press, que oferece resistência ao movimento, barras paralelas, aparelhos de treino de marcha, esteira, oferece resistência ao movimento, o peak flow, incentivador respiratório, tábua de quadríceps, não oferece resistência ao movimento. Aí são vários exercícios de halter, de G-flex e faixa elástica. Então são exercícios de resistência. Escada progressiva, com corrimão e com rampa. Aparelhos de treino de marcha. Aí a prancha proprioceptiva, estímulos proprioceptivos. Aí a
mesa de RPG, reeducação postural, cama elástica, estímulos proprioceptivos, bola boba, bola suíça, estímulos proprioceptivos, Voldine, incentivador respiratório, shake ou flutter, incentivadores respiratórios, balancing, estímulo proprioceptivo, e esse foi a nossa aula, primeira aula. E a outra aula que eu dei semana passada, demos a parte prática, eu iria, né? Deixa eu fechar aqui, calma aí. E aqui foi a aula falando sobre os arcos de movimento. Tiago, Oi, diga. eu entrei atrasada porque eu tive dificuldade de conectar. Você vai falar da prova no final? Falo de novo da prova no final. Eu falei no início, mas eu falo de novo. Ah, então tá bom, obrigada. Tá? Só estou revisando aqui. Essa aqui é a última que eu vou revisar e falo no finalzinho. Tá. Então, essa foi a aula passada, né, que seria dividida em 2 momentos, né, aula teórica e aula prática. Então, esses são os exercícios de técnica de amplitude de movimento. Então, o exercício de amplitude de movimento é o conjunto de exercícios que visa a normalização da amplitude de movimento. É primordial para o programa de intervenção fisioterapêutica, especialmente no início do tratamento. Então, é um complemento dessa primeira aula, né? Então, nós fazemos, né, os próprios exercícios que nós vimos lá de forma passiva, de forma ativa assistida, de forma ativo livre ou de forma resistida. Nós temos o grande objetivo de aumentar essa amplitude de movimentos, né, aumentar essa amplitude articular desses nossos movimentos. Então, tá aí, como eu falei, passivamente, ativamente e ativo assistido. Então, sempre quando vocês ouvirem falar de tecidos moles, tenham sempre em mente que tecidos moles são nossas partes relacionadas aos tendões, aos ligamentos, músculos, articulações, discos vertebrais, então isso tudo está incluso dentro dessas partes de tecidos moles. Então, isso tudo vai estar associado para esses exercícios para amplitude de movimento. A forma passiva, como eu já falei para vocês, exercícios para arco de movimento de forma passiva. Né? A única alteração que o nosso objetivo aí de forma passiva é aumentar a amplitude de movimento. Se naquela primeira aula lá que eu falei, o objetivo era mais de forma passiva a nível muscular, esse aqui que eu estou falando agora é mais voltado para nível articular. Então, o objetivo maior dessa técnica aí de amplitude de movimento, né, de ADM passivamente, é nós aumentarmos a amplitude articular daquela estrutura ali, né, daquela articulação. Então, de forma involuntária, então vai ser uma força externa, então eu vou tentar ampliar ao máximo aquela amplitude de movimento daquele meu paciente, sempre respeitando a limitação que aquela musculatura ou aquela articulação vai me dar para aquele movimento. Então, esse é o exercício de arco de movimento passivo. Exercício de arco de movimento ativo é o movimento de um segmento dentro dessa amplitude de movimento livre, produzindo uma contração ativa e voluntária dos músculos
que cruzam aquela articulação. Então, ali vamos estar fazendo, né, a questão da musculatura, né, trabalho muscular e tanto da musculatura articular. Então, aqui o foco maior é nós aumentarmos a amplitude, né, de movimento dessa estrutura, né, articular. Exercícios ativos assistidos, exercícios de ADM, né, de amplitude de arco de movimento. Então, fazemos também ativamente. O paciente vai parar ali por conta da dor ou por conta da limitação, por conta da limitação articular, e nós vamos chegar até quando, né, e forçar um pouquinho mais para ele consiga aumentar aquela mobilidade. Isso é muito comum para, principalmente, pós-cirúrgicos, né, para aumentar o arco de movimento pós-cirúrgico de joelho, e nós fazemos formas passivamente para aumentar a amplitude desse joelho, ou fazemos também a forma ativo assistido. Então, a gente pede para que esse paciente fique em decúbito dorsal, acho que eu vou falar isso mais adiante, e ali nós fazemos uma mobilização e fazemos uma assistência, né, àquele movimento ali, daquela situação, para que ele consiga aumentar aquela amplitude articular daquele joelho. Então, esses exercícios são indicados para o ganho desse arco de movimento. Então, ele começa de forma voluntária e depois vem uma força externa para finalizar ou chegar até o limite, né, que aquela articulação ou aquela, né, ou quanto aquele paciente consegue suportar. A questão de indicação, né, da forma passiva, metas dos exercícios passivos, limitações, não previne a atrofia muscular, não aumenta a força muscular de resistência à fadiga e auxilia a circulação da mesma extensão que a contração ativa. Contraindicações, as mesmas, né, dos exercícios terapêuticos passivos, né, e aqui é mais também questões articulares. Fala, amigo. Um tempo assim, de imediato, assim, para você iniciar esses exercícios passivos? Os articulares? Isso, é. Vai depender de cada caso. Pós-cirúrgicos. Tem alguns, principalmente pós-cirúrgicos de joelho, de reconstrução de LCA, tá? Estou falando de LCA, não estou falando de artroscopia que coloca prótese no joelho, não. Estou falando de reconstrução de LCA. Tem dois tipos de protocolos de LCA. O protocolo imediato e o protocolo tardio. Tanto o protocolo imediato e tardio, eles falam que no primeiro mês até o segundo mês, o primeiro mês, o paciente tem que conseguir 90 graus de flexão desse joelho. Então, já começo imediatamente. Então, posso fazer um trabalho de eletroterapia naquela região de quadríceps para me ajudar a fazer um trabalho de extensão. Pode utilizar também esse trabalho de eletroestimulação para me ajudar a fazer flexão, para liberar a musculatura, e ali eu conseguindo fazer com que eu consiga aumentar a articular dentro daquele mês. Então, o protocolo no primeiro mês é de 90 até 110 amplitude de flexão desse joelho. No segundo mês, já tem que ser quase total a flexão desse joelho. E, o ligamento cruzado anterior, ele sofre algumas variações, né, principalmente na flexão e na extensão, mas ele não é muito agredido nesses dois movimentos. Então, por isso que esses dois protocolos, eles priorizam, principalmente nesses 2 meses, o aumento desse arco de movimento, que não vai prejudicar o enxerto desse ligamento aí,
né, desse ligamento cruzado anterior. Então, por isso que eles frisam desses 2 primeiros meses. Mas se for uma artroplastia total de joelho, aí você não vai prever, né, não vai tentar aumentar ali aquela amplitude articular. Aí você vai fazer um exercício terapêutico passivo. Você pode fazer com que faça extensão sem que haja a flexão daquele joelho. Ele mesmo extensão, então você pode fazer, né, a extensão daquele quadril, né, e aquela flexão daquele quadril, sem que aquele joelho faça aquela contração, né, aquele movimento de flexão. Nós estaremos ali fazendo de forma passiva naquela musculatura, né, tanto do quadríceps quanto dos discos tibiais, que eles também fazem parte desses movimentos do quadril. E na hora que ele for fazer, né, quando for liberado, tiver alta ali para começar a fazer os movimentos, né, do pós-cirúrgico, aquela musculatura ali não vai estar tão atrofiada. O tipo de movimento nós temos que respeitar, né, principalmente os pós-cirúrgicos, né, principalmente as fraturas, senão a gente pode prejudicar, né, esses protocolos aí. Tá bom, obrigado. E por que às vezes a pessoa faz essa cirurgia e no decorrer assim começa a sentir coceira assim? Como assim, coceira? Cirurgia? Coceira, assim. Após assim, fez a cirurgia, aí começou a fazer os exercícios fisioterapêuticos, parou. Uhum. Aí parou e no decorrer assim começou a sentir uma coceira assim na altura assim da tíbia, assim. Tem que ver qual foi a cirurgia que fez. Colocou uma prótese. Colocou uma prótese. Às vezes, fala. Prótese de joelho. Isso, é. Ela está sentindo coceira mais ali na região da tíbia. Isso, é. Porque quando você faz uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, você faz um corte nesse joelho, e quando você faz esse corte, para você chegar até o osso, então nós temos tecido cutâneo, então ele corta ali, né, com bisturi o tecido cutâneo. Então, abriu ali, né, tirou a pele inteira que estava ali naquele joelho. Nós estamos vendo a parte muscular, tendões, nervos. Então, o próprio cirurgião, ele começa a dissecar aquelas regiões. Então, tem alguns, né, principalmente essas cirurgias de joelhos, ele faz algumas incisões em cima dessas ramificações, os que mandam estímulos nervosos para aquela região ali da parte da tíbia. Então, vai ter, às vezes, né, principalmente alguns pacientes, sente essa questão de formigamento, de coceira, é por conta dessa sensibilidade estar alterada, mas por conta desses cortes que o próprio cirurgião faz por conta da cirurgia. Mas e se nós fizermos uma estimulação tátil, fizermos algumas estimulações ali naquela região, a gente consegue retardar e diminuir um pouco essas sensações aí. Né? Utilizando uma escovinha, utilizando questões de quente e frio, nessas questões de choque térmico nessa região, para tentar criar outras ramificações que foram prejudicadas por conta dessa cirurgia. Então, isso pode ser chamado de sintoma tardio de um pós-cirúrgico, né, de uma sequela tardia. Mas isso não é nenhuma complicação da cirurgia, não. É um fator por conta. Ele tem que abrir pele, tem que tirar tendão, tem que tirar aquelas terminações nervosas que estão ali naquele osso, porque ele vai ter que serrar o osso para colocar uma prótese, botar de novo a musculatura, né, ali de novo para ficar ali acoplada naquele osso. Então, isso tudo sofre uma alteração dentro daquela estrutura, né, por conta da cirurgia. E depois o músculo vai se readaptar àquele novo tecido que está ali, né, aquela nova prótese que está ali, e isso tudo vai gerar um novo sintoma ali para aquela região. E às vezes o novo sintoma
é essa coceira, é esse formigamento aí nessa parte aí da tíbia. Mas às vezes, com o passar do tempo, isso vai sumir ou nós podemos fazer alguma coisa para tentar melhorar, né? A fisioterapia faz alguma coisa para tentar melhorar essas sensações. Esclareci? Tá bom, obrigada. Obrigada, tá bom. Nada. Aí dos exercícios ativos e ativos assistidos para o arco de movimentos, aí as indicações, metas, né, questão de elasticidade, fornecer o feedback sensorial importante, de contração, né, e você também olhar ali se o paciente está fazendo alguma compensação com o seu corpo ou utilizando outras musculaturas para tentar fazer um movimento ativo, né, o ativo assistido. Então, o terapeuta tem que estar sempre observando a biomecânica correta daquele movimento ali que você, né, desenvolveu para o seu paciente. Aí a questão de limitações, né, questão de força, né, se ele já tem um músculo forte, grau 5 de força de arco de movimento ativo, não mantém ou não aumenta a força, também não deve desenvolver habilidade ou coordenação. Aí você já tem que passar ele para exercícios resistidos, para que ele possa alcançar um nível de hipertrofia muscular. Já que nesses exercícios aí ativo assistido, ele já não vai alcançar mais nada ali, não vai conseguir ganhar mais nada. E contraindicações, questões, né, de limitação pós-cirúrgico imediato, paciente com habilidades hemodinâmicas, né, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, tudo, né, inconstante. Né? Então, é contraindicado esse exercício. Princípios da aplicação desses exercícios, né, uma boa anamnese, né, saber os exames, olhar todos os exames de imagem, né, exames que todos, né, exames físicos que você pode fazer ali com o seu paciente, exames, né, de contração muscular estática, de contração muscular dinâmica. O que é isso? A contração daquela musculatura com aquele paciente parado e quando ele faz um movimento. Então você tem que saber as variações dessas contrações para saber se está tendo compensação com algum grupamento muscular ou com outras musculaturas. E também traçar um plano terapêutico, né, terapêutico, qual vai ser o melhor plano terapêutico para o seu paciente. Então, quanto melhor for a sua avaliação, né, volto a repetir, quanto mais minuciosa for a sua avaliação, quanto mais dados, né, com números, né, grau de força 3, grau de força 4, perimetria, fazer a goniometria, saber a amplitude articular, né, quantos ângulos, né, de movimento de extensão ele tem, né, qual é o arco, né, qual a amplitude articular para extensão que ele tem, né, se colocar tudo ali em números, isso é importantíssimo para quando você for fazer uma reavaliação. Você saber se seu plano terapêutico, seu plano de tratamento está sendo eficaz, se esse paciente está evoluindo com a sua modalidade terapêutica. Isso é importante, então, quanto mais minucioso for, né, melhor será os seus dados comparativos para uma futura reavaliação. Então, você pode demorar 1 dia, 2 dias, uma avaliação, né, para você detalhar o máximo possível esse seu paciente. Então, verá o seu paciente de ponta cabeça, verá o seu paciente do avesso para você tentar achar a causa principal. Às vezes ele está com um problema lá de coluna, está com uma escoliose, uma dor na coluna lombar, né? Então, se está lá só tratando a coluna, né? O terapeuta antigo só tratava a coluna, tratando a coluna, mas o problema desse paciente era que ele tinha uma perna mais curta do que a outra. Você vai poder tratar a coluna dele o dia inteiro, o ano inteiro. Mas o agente causador dele é aquela perna, né? Aquela perna
uma mais curta que a outra, que aí causa um desvio naquele quadril, e aquele desvio do quadril ocasiona uma disfunção naquela coluna vertebral. Você vai ficar lá se matando, né, por conta disso, mas o problema dele era um problema de uma perna mais curta do que a outra. Então, por isso, uma avaliação bem feita, uma avaliação postural bem feita, né, não se prender apenas, né, aquele sinal e sintoma que aquele paciente está te apresentando, mas sem avaliar o corpo como um todo. Saber qual a estrutura que está sofrendo com as variações por conta daquela dor. Você está com a dor na coluna, tendo uma rotação, mas aquele quadril está um pouco mais elevado por conta que está jogando peso para o lado oposto, porque se ele jogar o peso, né, e manter aquela coluna alinhada, ele vai sentir dor lá naquela hérnia de disco. Então, ele prefere jogar o peso para o lado esquerdo, né, para que a dor não venha. E com isso, ele jogando o peso, né, para o lado esquerdo, o quadril do lado direito acaba vindo, né, subindo. Então, ele está acabando prejudicando a postura dele. E se você não avaliar isso, você acaba prejudicando o seu plano terapêutico lá para o seu paciente. Então, aí, o quinto, né, documentar, reavaliar, né, os seus pacientes, de 1 em 1 mês reavalia, né, se ele for 3 vezes na semana, de 1 em 1 mês, se ele for 2 vezes na semana, você pode reavaliar a cada 2 meses, aí fica a critério seu com o seu paciente. Definir os padrões que serão utilizados, planos terapêuticos, questões diagonais, né, nos padrões funcionais para os seus movimentos. Preparo do paciente, sempre importante comunicar tudo que você vai fazer com o seu paciente, né? Imagina lá, você não conversa nada com o paciente, está lá de boca fechada, começa a mexer o braço, o paciente não vai entender nada, né? Como assim? Pega o meu corpo, pega o meu braço, não vai lá nada que ele vai fazer. Meu corpo, minhas regras, como assim que vai falar nada comigo? Vai abusar do meu corpo? Mas perguntando o seu braço, vou levantar o seu braço para cima e para baixo, né? Vou fazer esse movimento, vamos lá, me ajuda. Então, sempre comunicando o paciente e descrevendo o que você vai fazer com o seu paciente. Isso é importante, causar também, né, uma interação e também causar uma interação, né, e um contato, né, e uma intimidade entre terapeuta e paciente. Então, deixar a região livre, né? Se tiver roupa apertada, afrouxar a roupa, lençóis, talas e curativos, e posicionar o paciente em uma posição confortável, com alinhamento e estabilidade do corpo corretamente, para evitar compensações. Aí, questão de aplicação da técnica para controlar o movimento, questão de forma de segurar. Isso tudo eu vou passar na parte prática, né, na nossa aula presencial. Então, fiquem tranquilos. Isso tudo nós iremos ver questão de posicionamento da mão, como vai fazer, né? Então, fiquem tranquilos que isso eu vou passar para vocês. Aí, a questão da aplicação também, tanto da forma passiva e da forma ativa. Ativa assistida. A questão dos termos, aí as nomenclaturas que nós utilizamos a partir de agora, a questão da mão superior com a mão inferior, questão de decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, aí são os posicionamentos, né, e são os termos técnicos que nós utilizamos para relacionar o posicionamento desse paciente no leito. Então, isso é importante vocês gravarem, né, para que na hora de vocês evoluírem lá no prontuário de vocês, vocês saberem a posição, né, que aquele seu paciente está encontrando, né, que aí na hora de vocês prescreverem e escreverem lá no prontuário, então, paciente de decúbito dorsal, foi realizado técnicas de exercícios para arco de movimento passivamente para os movimentos de adução, abdução, flexão e extensão do membro superior desse paciente. Então, pelo menos, porque quando uma pessoa pegar depois o seu prontuário, ela vai saber qual foi a modalidade, como o paciente estava posicionado para aquela modalidade que você prescreveu ali naquele prontuário.
Então, aí, só questão dos exercícios, né, de extensão, flexão, né, e a forma de segurar, extensão e hiperextensão, adução e abdução, posicionamento. Então, o paciente aí sempre decúbito dorsal, né, é o famoso DD, né, realizando esses movimentos. Aí, tanto a abdução horizontal, flexão e extensão do cotovelo, tudo paciente em decúbito dorsal. Pronação e supinação do antebraço. Sempre a pegada do terapeuta, ainda sempre na mão, né? E a outra mão do terapeuta na região do cotovelo, né? Em todas as aplicações, né? De todos os movimentos, do ombro, do antebraço e do punho. Só vai mudar a forma da pegada quando for realizar, né? na manipulação aí das mãos. Aí da questão do joelho, flexão e extensão. Deixa eu voltar. Flexão e extensão desse joelho e também de quadril. Extensão desse quadril, né? Hiperextensão. Aí vai ser em decúbito. Esse aí da foto, decúbito lateral, decúbito ventral é quando ele está de barriga para baixo. Então você faz essa hiperextensão né, desse quadril. Estabiliza a outra pelve para que ele possa realizar. Abdução e adução, paciente em decúbito dorsal, abre e fecha essa perna. Rotação medial e rotação lateral, então joelho flexionado em 90 graus, então você gira, né, essa perna para fora e para dentro, tanto medial quanto lateral. Dorsiflexão e movimentos para cima e para baixo, né, desse tornozelo desse pé. E região cervical, tanto para flexão e quanto para extensão, decúbito dorsal, e importante, a cabeça desse, né, o posicionamento correto é a cabeça está sempre fora dessa marca. E a cabeça está repousada na mão desse terapeuta. Ele vai conseguir fazer a flexão, a extensão passivamente desse paciente, que ele consiga fazer a amplitude articular. Aí, movimento de inclinação lateral e rotação. E aí, para flexão e extensão dessa coluna lombar. Rotação também. Pronto, né, do dorsal. E aí, esses são os autos, né, movimento auto assistidos para o arco de movimento. Aí se pede uma utilização, né, o paciente vai utilizar o seu membro, né, o seu membro mais sadio, para auxiliar aquele segmento mais enfraquecido, né, ou aquele braço, aquela perna paralisada. Então é importante, né, chamar de movimentos autoassistidos. Então o próprio paciente consegue realizar os seus movimentos. Então tá aí para o movimento de ombro, né, como nós vimos aí da forma assistida, esse aí é autoassistido, então ele faz nele mesmo esse paciente. Isso pode ser um dever de casa, né, ou pode ser uma tarefa de casa para que o paciente possa estar realizando esses movimentos. Se ele vai apenas 2 vezes na sua clínica, você pode passar esses exercícios autoassistidos para que ele realize em casa nos dias que ele não for na sua clínica. Aí a questão de rotação, sempre utilizando o lado sadio, né, do seu braço ou utilizando na sua perna. A extensão, desvio ulnar para punho e mão, desvio radial, flexão e extensão. Questão de dedos.
E aí, para joelho e quadril, se a perna não conseguir pegar, são pacientes com sequela de AVE, que todo o lado direito dele, o lado esquerdo dele ficou paralisado. Então, ele pode utilizar, né, uma faixa elástica e o próprio braço dele sadio consegue fazer a tração daquele membro inferior ali paralisado. Ele consegue fazer um movimento daquele braço, né, desculpa, daquela perna ali, utilizando o braço sadio, né, utilizando uma toalha, né, um lençol. Aí a abdução e a adução, com rotação também externa. E aí a utilização do bastão, tanto para a rotação horizontal, extensão e flexão, né, desses segmentos, a adução e a abdução também desse ombro. E aí, né, para a escada de dedos, também utilizando aí o dedo. Aí mais pacientes que tenham algum grau de contração muscular. Pacientes em fase flácida, que não tem grau 0 de força ou grau 1 de força, colocar o braço, ele mesmo colocar o braço dele na parede, ele não vai ter força de sustentar esse braço na parede. A tendência é que esse braço possa ser que caia, e isso ali pode prejudicar, né, e lesionar ali aquele ombro. Tudo bem, então? Tudo certo, Thiago. Então, vamos lá. Falar sobre a prova. Não é uma prova em si, como nós fazemos em sala de aula. O que será? Eu estou acabando de fazer